Hoje eu vou te mostrar como está o mercado de trabalho no Chipre em 2026. Quais as áreas realmente têm oportunidade, quanto se ganha de verdade e o que você precisa saber antes de tomar qualquer decisão. Se você está pensando em sair do Brasil e tentar a vida no exterior, o Chipre pode até passar desapercebido no começo. Só que ele tem algumas características que chamam a atenção, está dentro da União Europeia, tem uma economia voltada para o serviço, recebe muitos estrangeiros em algumas áreas, depende bastante da mão de obra internacional. Só que isso não significa que qualquer pessoa consiga chegar e trabalhar facilmente. E aí que entra o planejamento. O mercado de trabalho cipriota costuma girar muito em torno de turismo, hotelaria, comércio, construção civil, serviços e empresas internacionais, principalmente em cidades como Limassol, Larnaca e Nicósia. Na prática, isso significa que algumas portas podem se abrir mais rápidos para quem fala inglês, tem experiência profissional e está disposto a começar por áreas com mais demanda. Mas ao mesmo tempo, o mercado é pequeno, então não dá para imaginar o Chipre como um lugar com vagas infinitas. Se eu tivesse que resumir de forma bem direta, eu diria o seguinte: no Chipre, quem chega com inglês bom, experiência prática e algum capital para primeiros meses tende a ter mais chance de se organizar. As áreas que normalmente oferecem mais oportunidade são hotelaria, turismo, atendimento ao cliente, construção, logística, serviços e outras ou algumas funções ligadas a empresas internacionais. Em alguns casos, a tecnologia e finanças também aparecem como alternativas, principalmente para perfis mais qualificados. Agora, se a pessoa chega sem idioma, sem profissão definida e sem reserva financeira, a situação complica bastante. E aqui entra a pergunta que todo mundo faz: mas quanto se ganha no Chipre? A resposta é: depende muito da área. Em vagas mais operacionais, o salário tende a ser mais apertado. Já em cargos especializados, técnicos ou ligados a empresas internacionais, a remuneração pode ser bem melhor. O problema é que o custo de vida também precisa entrar nessa conta. Moradia, alimentação e transporte pode pesar bastante, principalmente em cidades mais procuradas. Então, ou antes de se encantar com o país, o ideal é sempre fazer a conta completa. Quanto entra, quanto sai e quanto realmente sobra no final do mês. Agora, vamos para a parte mais importante: como um brasileiro consegue trabalhar legalmente no Chipre. Na maioria dos casos, o caminho começa com uma oferta de emprego e depois com a autorização correta para residência e trabalho. Dependendo do tipo de vaga e da empresa, esse processo pode ser mais direto ou mais burocrático. Também pode haver outras possibilidades, como morar no país de forma vinculada ao trabalho remoto ou a outro tipo de autorização, mas isso depende muito da regra vigente e do seu perfil. O ponto principal é: nunca conte só com a ideia de chegar lá e resolver depois. Em imigração, isso costuma dar problema, e dar muito problema. No Chipre, normalmente tem mais facilidade. Quem fala inglês com fluência, quem já trabalhou em hotelaria, turismo, atendimento ou serviço, quem tem experiência em áreas técnicas ou em empresas internacionais, quem tem organização financeira para os primeiros meses. Já quem chega sem qualificação específica, sem idioma e sem planejamento, corre mais risco de aceitar vagas ruins, contratos fracos ou até ficar travado com mais tempo do que imaginava. Tem uma coisa importante que pouca gente fala sobre o Chipre. Por ser um país menor, as oportunidades existem, mas elas são limitadas. Isso quer dizer que não basta olhar para o país como um destino europeu mais fácil. Em muitos casos, o estrangeiro consegue até entrar no mercado, mas precisa lidar com um salário menor do que esperava, concorrência em certas áreas e custo de vida que pode apertar o orçamento. Então, se você está pensando em Chipre, a pergunta certa não é só tem vaga. A pergunta certa é: meu perfil realmente combina com esse mercado? No fim das contas, o Chipre pode ser uma boa opção para quem quer viver em um país europeu menor, com qualidade de vida e algumas oportunidades reais de trabalho. Mas ele não é um destino mágico.
Ele funciona melhor para quem chega preparado, fala inglês, entende o mercado e não tenta improvisar a mudança. Por isso, não se esqueça, antes, durante e depois da imigração, Emigrar Insider. Se cadastre no QR Code que aparece na tela. E até a próxima.